Você tem dúvidas sobre as questões da vida? Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece e encontre algumas respostas. Olá, hoje nos perguntam o seguinte: se Jesus falava em ressurreição, por que o Espiritismo fala em reencarnação? Mais importante do que diferenciar palavras é refletir sobre a realidade a que se referem. Ao contrário do que por vezes se pensa, o ato de interpretar nunca é neutro. O intérprete sempre é influenciado por seus valores e crenças, quando busca desvendar o conteúdo, o sentido e o alcance de uma formulação ou uma expressão qualquer. Para atingir um bom resultado, ele deve se esforçar para ser imparcial, no sentido de estar disposto a abrir mão de uma certeza ou uma posição prévia. Mas, ainda assim, há uma compreensível dificuldade em aceitar uma ideia com a qual se antipatiza. A reencarnação pressupõe que um espírito, após a morte de um corpo, renasça e anime outro. Na época de Jesus, essa ideia não era estranha ou incomum. Tanto que, quando ele curou um cego de nascença, perguntaram-lhe se o curado havia cometido algum pecado para que nascesse enfermo. Se a cegueira era de nascença, eventual pecado apenas poderia ter sido cometido em uma vida anterior. Certa feita, Jesus afirmou que João Batista era o profeta Elias que havia retornado. Ora, João Batista tinha pai e mãe conhecidos, nascera e se criara naquele meio, sendo sua história sabida por todos. Ele só poderia ser Elias renascido em outro corpo. Sabendo da impossibilidade de que suas palavras e lições fossem compreendidas com precisão, o Messias anunciou para o futuro a vinda de outro Consolador. Esse Consolador haveria de recordar o que ele havia dito e também de ensinar outras coisas. Assim, quando fala em reencarnação, o Espiritismo não se contrapõe aos ensinamentos do Cristo. Ele cumpre o papel assinalado ao Consolador prometido: explicar tudo de forma clara e simples, sem mistérios ou dogmas impenetráveis. Quanto à reencarnação, é o mecanismo pelo qual os espíritos progridem e a justiça divina se manifesta.